Todas as grandes metrópoles do mundo têm um museu judaico para chamar de seu, mas São Paulo até agora não tinha. Só que isso vai mudar a partir do próximo dia 5 de dezembro, com a abertura do novo Museu Judaico de São Paulo, no prédio do antigo Templo Betel, que foi restaurado e transformado para abrigar o que promete ser a maior instituição do Brasil a contar a história da vida judaica no país. Você já se perguntou como funciona a mobilização para a abertura de um museu, da concepção de valores até o momento de colocar a mão na massa? E já pensou no desafio que é remar contra a maré para preservar a memória e cultura de um povo milenar? Ainda mais no Brasil de hoje? No episódio de hoje, a gente vai conhecer um pouco dos bastidores dessa grande inauguração. Eu sou Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou a Amanda Hatzir, estudiosa de temas sociais e políticos, e a gente tem a honra de receber no episódio de hoje o Felipe Arruda, que é diretor executivo do Museu Judaico de São Paulo. Seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite, e estamos ansiosos aí para essa grande inauguração. Bem-vindo, Felipe. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui com vocês. Sou fã do IB, como já disse, leitor das newsletters, e muito contente de estar aqui nessa conversa. Legal, e então para começar, né, eu queria que você contasse um pouco para a gente por que São Paulo demorou tanto para ter o seu próprio museu judaico, né, nessas proporções, né, um grande museu, e contar um pouco também, para quem está ouvindo a gente, como que foi a mobilização para que esse projeto finalmente se concretizasse, né? Eu sei que esse não é um projeto de ontem, nem diante de ontem, já tem alguns anos que eu ouço falar, né, desse projeto, que está acontecendo, muita gente se mobilizando, então eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente desse processo. Olha, quando o museu já tinha lá para uns 10 anos de projeto, o nosso presidente, o Sérgio Simon, foi ao Museu Judaico de Nova York e, conversando com a diretora, estava, enfim, aflito com o processo demorando tanto. E ela disse, olha, aqui em Nova York demorou 24 anos. Fica tranquilo, vocês estão até adiantados. Então, o Museu Judaico demora para fazer, mas aqui em São Paulo não foi diferente. Foram 20 anos já se completando de uma jornada que é fruto de um grupo, né, de pessoas da comunidade judaica, mas sociedade civil, né, um grupo que mal se conhecia e que se juntou em torno desse sonho, que é colocar uma instituição de pé que possa mostrar a cultura judaica aqui no Brasil de uma forma mais ampla, né, para o público brasileiro, que cuide de uma memória, né, de uma comunidade que é uma das maiores do mundo fora de Israel e que mantenha uma tradição viva, que pense o seu próprio tempo, que cultive as expressões da cultura judaica, que se relacione com outras culturas, né? Então, esse de sempre foi, desde o início, foi o propósito desse grupo. Então, não havia assim uma família específica por trás ou uma empresa única que tenha apoiado esse processo todo. Era, de fato, o museu se instala num espaço que é muito emblemático da cidade, né, o antigo Templo Betel. É um local onde muitas pessoas casaram, fizeram bar mitzvah, um lugar de muitos encontros, muito afeto, onde as pessoas se emocionaram muito e vão continuar se emocionando. E aí essa trajetória de 20 anos teve alguns marcos, né? Desde do comodato do Templo Betel, que foi então cedido para que fosse instalado o museu, né, em 2004, lá se vão 17 anos. Depois a prefeitura cedeu o terreno ao lado da sinagoga para a construção de um prédio contemporâneo, né, que hoje existe, de onde eu estou falando aqui com vocês. Isso foi em 2007, depois 5 anos depois começaram as obras, foram 5 anos também de conseguir os recursos, né, para que isso fosse possível. E aí uma história interessante, o museu estava sendo construído e as estacas começaram a ser colocadas nesse prédio novo, né, no terreno, e tem o rio Agabaú, que passa embaixo. Então as estacas não se firmavam, e aí teve toda uma obra de reengenharia para que o prédio fosse construído. Então, muitos desafios, né, ao longo desse período. E o museu, o antigo Templo Betel, né, a sinagoga, teve o edifício tombado em 2013 pela prefeitura. Depois de alguns anos após, a gente teve, o museu acolheu o arquivo judaico, né, que é um arquivo da USP, que transitou por algumas instituições e, finalmente, o Museu Judaico fez esse acolhimento em 2016 e organizou, tratou,
catalogou esse grande arquivo, que é o maior arquivo judaico do país e que hoje se tornou o centro de memória, né, do museu. E depois entrou toda a parte de museologia, a concepção das exposições, o tratamento dos objetos, dos documentos, enfim, uma série de processos bastante complexos, né, para que a gente chegasse até hoje a ponto de abrir as portas. E, Felipe, é isso. Acho que quando a gente pensa em museu, muita gente pensa numa coisa bem histórica, um pouco parada, mas a gente tem também em São Paulo grandes exemplos de museus que são muito mais do que isso, né? Como, por exemplo, o MIS, Museu da Imagem e do Som, enfim. Eu queria saber qual que é a linha do Museu Judaico, o que vai ter, se tem, além, né, da parte de você observar, se tem experiências para as pessoas viverem lá dentro, qual vai ser o posicionamento de vocês e se vai ter relações também com a religiosidade. Como é que as pessoas vão poder se conectar com a religiosidade delas lá dentro, que também é uma experiência em si, né? O Museu Judaico não é um museu religioso, é um museu secular, né, focado na cultura, na história judaica, né, com foco no Brasil, não só, mas para poder dizer muito claramente, né, a missão do museu é cultivar e manter vivas as expressões, as memórias, as histórias, as tradições da cultura judaica, em diálogo com o contexto brasileiro, ou seja, estamos aqui no Brasil, né? Então essa gama de experiências da cultura judaica ela está em diálogo com o contexto brasileiro, com o tempo presente, ou seja, não somos um lugar de guardar apenas memórias ou guardar objetos, né? Estamos refletindo sobre o tempo em que vivemos, né? E em diálogo com as aspirações dos seus diferentes públicos. Isso é fundamental para qualquer museu do século XXI. O museu não se constrói apenas para o público, mas com o público, né? A partir de muita escuta, das contribuições que os públicos podem dar e atendendo também aquilo que é significativo para as pessoas. Então, o museu vai tratar basicamente, né, da cultura e da história judaica. No térreo, por exemplo, nós temos uma exposição que fala dos rituais e festas judaicas, né, do ciclo de vida também, dos rituais que são realizados a cada etapa da vida, né, de uma pessoa judia. Temos ali, por exemplo, um conjunto de Torot também, né, que são exibidas para o público. No primeiro subsolo, nós temos uma exposição sobre a presença judaica no Brasil. Então, desde o descobrimento, quando nas caravelas já existiam lideranças ali portuguesas que eram judeus, até, enfim, passando pelo período, né, colonial, império, república, até os nossos tempos. Então, o entrelaçamento das histórias judaicas com a própria história do Brasil, né? E, além dessas exposições que tratam da cultura e da história judaica, nós temos um espaço dedicado à arte contemporânea, e que é um espaço de mais, digamos, respiro e visualidade no museu, né? Com exposições temporárias. Temos também um setor educativo, um programa bastante intenso, né, que nós vamos começar a partir do ano que vem de visitas com escolas públicas, programas de participação aqui no território. O museu está inserido num território muito efervescente, né, da Rua Augusta. Acabou de ser inaugurado o Parque Augusta, nós temos a Praça Roosevelt, Teatro Cultura Artística, os teatros também aqui ao redor, Bexiga, e uma série, Passão 9 de Julho, uma série de organizações sociais com as quais o museu vai interagir. Então, não vamos ter só exposições, mas também projetos de literatura, de cinema, de humor, né, que é um campo muito importante dentro da cultura judaica, não é? Ou seja, um museu que não trata também de uma identidade fixa, né, do que é ser judeu, né? Pelo contrário, o museu olha para essa pergunta, o que é ser judeu, né, a partir de uma ideia de processo, de algo que está sempre em movimento e que é plural, que pode se manifestar de várias outras formas. E não apenas também um museu identitário, que trata apenas da sua identidade, mas um museu de alteridade, que está interessado no diálogo com o outro, que está fazendo costuras, tranças, né? Essa imagem da trança é muito
cara para nós. A trança é um elemento presente na halá, na tefilim, no peot, nas velas, não é? Então, essa ideia de que somos um fio e nos entrelaçamos aí com outros fios, com outras identidades, com outros grupos, é uma ideia que é muito importante, que é o que o museu vai fazer, né? Não faria sentido que o Museu Judaico falasse só de si mesmo também, né? Ficasse dentro de uma espécie de zona confortável, né? Então, esse interesse do museu vai estar expresso nas suas exposições e nos seus projetos. Legal, muito legal, Felipe. E aproveitando esse gancho, né, de você ter falado sobre questões identitárias, de identidade, você não é judeu, certo? E não sei, né, mas você é judeu, você não é judeu? Não sou. E, Felipe, você não é judeu, né? Certo? Você já contou pra gente, né? E aproveitando esse gancho que você trouxe, esse papo mais sobre identidade, identitário, queria que você contasse, né? Um relato mais pessoal, assim, como que foi para você mergulhar nesse universo, né? No universo judaico e também compartilhar com a gente como que o museu pretende ser atrativo para quem também para quem não é judeu. Uhum. Olha, eu sempre olhei com muito respeito para essa cultura, embora não seja judeu e não tivesse tido experiências profundas assim nesse campo, né? Para mim foi um mergulho muito rico. Acho que toda cultura, e uma cultura milenar como essa não seria diferente, tem um acúmulo, né, de saberes, né, muito, muito rico, e que para mim, que atuo na área cultural e que tenho isso como uma paixão também, foi essencial, inclusive, para que eu viesse a me associar também a esse projeto e me dedicar a ele, né? E, bom, passei por uma curva assim de aprendizagem bem acelerada, lendo muito, o Simon Schama, o Amos Oz, a Betty Fuchs e vários outros autores que me ensinaram, né, sobre essa identidade judaica, sobre as histórias e os rituais e, enfim, os valores. E enfim, obviamente estou nesse processo, né, que me parece infinito e muito instigante também. Vale dizer que a primeira palavra que eu aprendi em Yiddish, logo quando eu entrei no museu, foi Sures, que é confusão, né, problema, que é uma coisa que faz parte da vida de museu, né? Museus são lugares complexos, né, cheios de desafios, com muitas camadas, assim, de desafios mesmo temáticos e conceituais e políticos e estratégicos, e tem sido uma aventura, assim, uma jornada de aprendizagem muito, muito importante, né? Me impressionou de cara esse traço, né, da colaboração. O museu foi todo construído por voluntários, né? Então essa disposição e uma consistência e uma persistência desse mesmo grupo, né, que criou o museu, e acho que isso é um valor judaico. O nível de complexidade também e da pluralidade de visões que estão sempre presentes em qualquer debate. Acho que isso foi algo também notório para mim. Essa ideia de uma cultura que valoriza muito a pergunta, né? Isso eu acho fenomenal, e isso se casa muito com a ideia de um museu. O museu é um lugar de perguntas, assim como o Talmud é um livro de perguntas também, né? Um livro muito menos de conclusões, mas de ponderações, né? De interrogações. Então, isso também acho que foi para mim um brilho, sabe? A relação com a palavra, né? Que também é algo fundante para a cultura judaica, né? Quando nos rituais de iniciação de cada cultura, um jovem sempre faz alguma coisa, né, para se tornar adulto, e no caso do judaísmo é a capacidade de ler um texto, né? E isso eu acho lindo. Acho que essa relação com a palavra, com o texto, é algo que constrói muita coisa, e não à toa o museu também se
propôs na sua primeira exposição temporária, né, inaugural. A gente abre com uma exposição chamada Da Letra à Palavra, com 32 artistas contemporâneos, né, que nas suas poéticas investigam a relação com o texto, ou entre o texto e a imagem, né? Então, tudo isso, assim como foi para mim, acho que pode ser para muita gente, né? Essa descoberta de valores ou dimensões de uma cultura que, de alguma forma, são, ao mesmo tempo, judaicas e universais, né? Assim como a Tzedakah, por exemplo, que é outro elemento que me chama muito a atenção, essa propensão à ação social, né? Quer dizer, esse compromisso com a ação social e com uma sociedade que seja justa, também acho que é um valor que o público que vier aqui ao museu vai encontrar, né? Como presente de alguma forma, né? Então, acho que eu estou colocando isso porque acho que o público não judeu vai ter a oportunidade de aprender sobre os saberes e as práticas, as expressões de uma determinada cultura que tem essa acumulação enorme, né, de experiências, enfim, como eu dizia, e ao mesmo tempo reconhecer valores judaicos que também são não judaicos, quer dizer, que você também pode se conectar, né? E sem falar da história de um povo que tem como trajetória, quer dizer, uma relação com a ideia de casa, né? De pertencimento, de deslocamento, de exílio, muito fortes, assim, e são experiências também que se ligam a de outros povos, né? Imigrantes, ou enfim, ou povos também que foram vítimas de violências e opressões, enfim. Então, quer dizer, tem uma série de conexões que a gente pode fazer, né, a partir da cultura judaica. Então, aqui no museu a gente vai ter, além das exposições, uma série de programas de participação, né, que acho que é fundamental para qualquer museu hoje, que o protagonismo dos seus visitantes esteja em primeiro plano. Então, a possibilidade de produzir coisas, de criar encontros, de ocupar o museu, né, de entender esse espaço como um espaço que seja de todo mundo, com portas abertas, com um lugar que seja de convivência, de encontro, de dissenso também, né, importantíssimo. Então, esse é o museu que a gente está construindo. E, Felipe, acho muito bonito tudo isso que você falou, mas a gente está vivendo um momento em que essa história de conhecimento, reflexão, meio não está em alta no Brasil, né? Um momento de bastante dificuldade e falta de incentivo à cultura. Recentemente, a gente viu restrições absurdas na própria Lei Rouanet, se você usar pronome neutro, não vai receber incentivo na Lei Rouanet. Se você exigir passaporte de vacinação, não vai receber incentivo da Lei Rouanet. Então, é uma coisa que a cultura que está sendo incentivada é uma cultura só que interessa ao governo federal, que no caso acho que nenhuma cultura interessa esse governo. Enfim, feito esse meu desabafo / preâmbulo, o que significa abrir um museu contemporâneo em 2021 no meio desse caos político que está acontecendo no Brasil? Porque cultura também é política, né? Totalmente. E, Anita, acho que é um ato de resistência hoje, né? Nunca foi fácil trabalhar com cultura no Brasil, né? Venho também aí de 2 décadas de trabalho nessa área e te digo que sempre foi desafiador. Agora, no momento, a gente vive tempos sombrios, né? Realmente muito difíceis. Então, tem uma sobreposição de crises, né, institucionais, políticas, econômicas, aí veio a pandemia. Então, eu diria que talvez esse seja o ano mais difícil da nossa história da política cultural, do cenário cultural dos últimos 20 anos. Né? Então, é um ato de resistência, é um ato também de resiliência, de poder passar por isso, porque isso vai passar. Né? E abrir um museu não é abrir um museu do zero. Né? A gente sempre começa, quer dizer, uma instituição a partir, no caso esse em específico, a partir de uma história, de uma cultura milenar, né, de 3.000 anos, também a partir de uma história de 300 anos, mais ou menos, da existência dos museus no mundo, né? Então existe já um repertório também acumulado
ao qual nós devemos honrar e fazer jus, né, a esse repertório das instituições museológicas, né? Nesse contexto, então, é de uma enorme responsabilidade, né? Ao mesmo tempo em que é motivo de celebração, né? Isso mostra que a nossa sociedade também é capaz, está sendo capaz de resistir a esse tempo e produzir, colocar de pé, colocar no mundo espaços onde as pessoas possam ser livres, né? Possam imaginar, possam debater, enfim, esse é o papel dos museus hoje, né? Os museus não são mais guardiões de objetos empoeirados e tal. Museus são lugares vivos, né? De comunicação, de interação, né? Como eu disse, de dissenso e também de acolhimento, né? E numa cidade também que pode ser muito hostil, um lugar onde qualquer pessoa possa entrar, né, e possa descansar, possa conhecer alguém, possa se encantar com alguma coisa, enfim, não é pouca coisa, né? Então, eu diria que colocar um museu de pé hoje, além de um sonho realizado, né, desse grupo de pessoas, é também um gesto político de resistência a tudo que a gente está vivendo. E apesar de eu também me sentir contemplada pelo desabafo da Anitta, né, ao mesmo tempo me sinto acalentada, assim, pela sua fala, Felipe, porque realmente traz uma esperança, né, a gente encontrar projetos como esses, né, que são resistência frente a todo o desmonte da cultura, enfim, revisionismo histórico e esses tempos sombrios, como você bem colocou, né, que a gente está passando agora. Mas mudando assim um pouco o assunto, né, falando um pouco mais da comunidade judaica, muita gente enxerga a comunidade judaica, não é o seu caso, como um bloco homogêneo, né, como se a comunidade fosse um bloco monolítico, todo judeu é igual, é uma coisa só, coisa que, né, não é. Então eu queria saber, né, enquanto instituição, museu, né, o projeto do museu, como que o museu vai fazer para abarcar toda a diversidade judaica, né, acolher toda a diversidade judaica que existe também no Brasil, né, para mostrar para fora essa diversidade e pluralidade da comunidade judaica. Uhum. Amanda, acho que vale dizer, né, que toda identidade é fluida, né, é cambiante, é multifacetada, né? Acho que tem uma tendência na nossa sociedade de reduzir as identidades a uma determinada faceta ou característica, né? E assim é também com os judeus, né? Com a comunidade judaica. Então, a primeira peça que o visitante encontra ao entrar no museu é uma peça que pergunta o que é ser judeu. São 3 monitores de vídeo que mostram depoimentos de pessoas de cores, etnias, linhas, origens, trajetórias variadas, todos judeus e judias, contando o que significa para ele ou para ela ser judeu. Então, a gente vê como essa identidade se expressa, se manifesta de formas muito, muito distintas. E esse é um dos papéis também desse museu, né? Desconstruir um estereótipo que não ajuda em nada, né, nas relações, quer dizer, nenhum estereótipo constrói, né? Ele reduz a complexidade que existe em cada ser humano, né, das suas variadas dimensões e características, né? Então, acho que essa peça é bem emblemática. E na nossa exposição, que conta a história judaica no Brasil, nós temos um apanhado bem diverso também dessas comunidades que vieram, né, para o Bom Retiro, mas também as polacas, que é um grupo de mulheres, né, prostituídas em São Paulo e no Rio. Temos um episódio sobre isso, desculpa te interromper, mas quem quiser, busca aí, faz um tempo, mas a gente já gravou sobre isso. Vou até procurar o número do episódio, desculpa, Felipe. Super, super. Faz o hiperlink. Os judeus que foram para a Amazônia, né, e montaram
sinagogas e, quer dizer, tem toda uma história muito, muito diversa, de origens muito diversas e que estão contadas aqui na nossa exposição e que vão ajudar a dar a dimensão dessa pluralidade, né? E desconstruir essa imagem fixa, né? Que muitas vezes está ligada a um homem barbudo, de roupa preta, chapéu, e de pessoas ricas, enfim, não é? Então, a gente tem esse compromisso, isso está expresso nos nossos projetos, de uma forma geral, né? E a gente espera poder contribuir para essa discussão também, né? Sobre identidade, sobre o que significa cada um reconhecer as suas múltiplas identidades, né? Desculpa, a gente estava recuperando aqui o episódio sobre as polacas, é o de número 57. Então, se alguém quiser saber mais, previamente, se preparar para ir ao museu, fiquem sabendo, então, aí que o nosso episódio de número 57 falou sobre as polacas. E tem a série sobre migrações também, aproveitando que o Felipe também falou disso, então tem conteúdo aí para quem quiser. Felipe, uma questão interessante aqui que a Amanda observou, eu achei uma ótima pergunta, é que quando a gente pensa nas sinagogas de São Paulo, talvez possa até dizer do Brasil, a gente vê ambientes sempre muito fechados, eles têm aqueles, eu nem sei o nome disso, aquelas meia pilastra na frente, cheio de segurança, são lugares meio enigmáticos, que tentam não transmitir o que eles são. No geral, por uma questão de segurança, nem estou julgando isso, estou apenas descrevendo. E, ao mesmo tempo, a gente tem um museu tentando ser convidativo, aberto para o público, que é construído num lugar que, por 1928, era uma sinagoga. E ainda preserva as características originais. Então, qual que é o plano de vocês para tornar esse espaço convidativo para o público, já que existe essa ideia de que os espaços judaicos são bastante fechados e restritos à comunidade? Qual que está sendo a estratégia de vocês para tornar esse um lugar aberto? E aproveita e dá um spoiler para a gente, o que vai ter dentro também de convidativo para as pessoas, além das exposições? Anitta, na fachada da sinagoga, construída aberta, né, em 32, desde então existe uma inscrição que diz que aqui seja a casa de todos os povos. Isso existe até hoje, está em hebraico, né, na fachada, e é isso que a gente espera que o museu seja, né, um museu de portas abertas, um museu, no nosso caso, em que a gente inicia com uma contribuição sugerida, então qualquer pessoa pode entrar, pode contribuir com aquilo que puder, né? Não tem um preço fixo. Um museu que tem uma equipe com uma postura acolhedora, que recebe bem as pessoas, né? Que, enfim, está sendo orientada para isso, né? Enfim, que consegue criar um espaço afetivo, né? Um museu que tem uma comunicação também plural, que conversa com todos os públicos, que não se limita a um determinado nicho, não é? Então, assim, a gente espera que o Museu Judaico seja reconhecido como um museu que trata de uma determinada identidade, né, na sua pluralidade, mas sim existe uma identidade desse museu, mas que pode ser interessante para todo mundo, assim como a Japan House vai tratar da cultura japonesa, né? E é interessante para boa parte da população aqui da cidade. Então, o museu tem, além desse espírito, né, que a gente está construindo aqui para um lugar que ainda vai abrir, uma programação bastante voltada para escolas públicas, né, com esse foco, a partir do ano que vem, esperando que as escolas aí já possam voltar a visitar os espaços culturais, e além das exposições que eu já comentei aqui, né, são exposições de longa duração e também algumas exposições temporárias. A gente tem uma reserva técnica visitável, que eu recomendo muito, ela pode ser visitada por agendamento, mas que tem cerca de 2.000 objetos trazidos por imigrantes de diversas origens aqui para o Brasil e que contam muitas histórias, mais do que o valor material daquele objeto, as histórias que estão guardadas neles são fascinantes. Depois temos um museu digital, né? As nossas exposições vão estar acessíveis
pelo Google Arts and Culture. Algumas delas já estão, que foram feitas no passado. Enfim, exposições a partir do nosso centro de memória, né? Nós vamos lançar um edital de pesquisa para que pesquisadores do Brasil inteiro possam pesquisar o nosso centro de memória, né, que tem mais de 1 milhão de páginas de documentos, 100 mil fotografias, 20 mil livros, enfim, esse grande acervo judaico do país. Estamos programando mostras de literatura, de cinema, de humor judaico. Enfim, o museu é uma plataforma, né, de projetos culturais, ele não é um lugar só de exposições, e então não faltarão assim atividades, programações para que pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, aqui do território ou de outros bairros da cidade, com diversos interesses, enfim, possam vir ao museu, né? Eu acredito muito que o museu se constrói assim, com uma programação plural, em que todo mundo, por algum motivo, possa ter interesse, né? Possa fazer sentido vir ao museu, visitar. A gente tem um café judaico, né? Uma loja, espaços de convivência, enfim. Então, acho que não vão faltar motivos assim para as pessoas quererem vir, e eu aproveito para fazer o convite, né? Dia 5 de dezembro, a gente abre as portas para o público. O museu vai funcionar de terça a domingo, das 10 às 7 da noite, como eu disse, com contribuição sugerida, né? As pessoas podem vir gratuitamente, se desejarem, e vão estar aqui, enfim, sendo recebidas de braços abertos. Muito legal, Felipe. E para encaminhar aqui, né, para o final do nosso episódio, a conversa está muito boa, mas temos esse tempo limitado. Eu queria que você terminasse dizendo se o museu tem algum projeto para que, né, esse acervo, as exposições, enfim, todos os projetos culturais que vão acontecer dentro do museu, se existe algum projeto que atinge não só os judeus de São Paulo, mas também de todo o Brasil? Tem algum projeto de alcance para outros estados? Tem algo pensado nesse sentido? Uhum. Amanda, o Museu Judaico é um museu do Brasil, né? A gente definitivamente assim quer conversar e quer fazer sentido, quer estar conectado com todas as comunidades judaicas que existem pelo país, e a gente sabe que são várias em vários lugares, né? Então, assim, primeira questão, o museu tem as suas exposições, o seu acervo acessíveis digitalmente, então todo mundo pode conhecer. Nós temos também um programa, um núcleo de história oral, que já existe há vários anos e que já contém mais de 500 depoimentos de judeus que vivem aqui no Brasil e que registra, né, as histórias das famílias, enfim, das pessoas que vieram para cá, que montaram as suas comunidades. Esse núcleo é bem ativo, né? A gente tem sempre projetos, porque ele faz parte do nosso centro de memória, e mesmo o museu não estando aberto, esse núcleo sempre foi muito proativo, né? Então, esse trabalho continua. Como eu disse, nós vamos lançar um edital também para pesquisadores, aí judeus e não judeus, evidentemente, né? Para pesquisar no centro de memória. Então, várias das nossas programações vão ser digitais, né, incluindo lives, debates, mostras, enfim, que vão poder ser acessadas também. Então, acho que isso faz parte de uma concepção contemporânea de museus, né? Não é só o Museu Judaico, mas a gente está muito atento a isso para que possamos representar bem, né, essa comunidade importante, diversa e distribuída em vários locais do país. Legal, então lembrando, todo mundo convidado para dia 5 de dezembro estar na inauguração do Museu Judaico de São Paulo. Lembrando que hoje a gente conversou com o Felipe Arruda, que é diretor executivo do Museu Judaico. Felipe, muito obrigada pela sua participação, ansiosas para conhecer o museu, e volte sempre. Anitta, Amanda, super obrigado, adorei o papo. Como eu disse, sou fãzão do IB, aprendo muito com o trabalho de vocês, e espero todos vocês e o público no dia 5, e tragam as famílias, os amigos. Acho que todo mundo vai encontrar um lugar em que algo faça sentido,
em que algo seja simbólico, significativo, como uma experiência cultural, um novo espaço da cidade, e a gente está bem ansioso em receber vocês. E também aproveitando para agradecer a Marília Neustein, nossa eterna companheira de podcast aqui, que é diretora de comunicação do Museu Judaico também, que colaborou na produção desse episódio. Um prazer falar de novo com a Marília, que está apenas nos bastidores hoje. Muito obrigada, gente. Valeu, Felipe, valeu, Marília, Anitta. E lembrando para quem está escutando a gente, que o Eu Com Isso está em todas, na maioria das plataformas agregadoras de podcast, como o Spotify, Aurelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Sigam, continuem acompanhando as redes sociais do IB para continuar tendo acesso aí a esse conteúdo e a outros conteúdos muito interessantes. É isso, até a quarta-feira que vem, estamos ansiosos aí pela inauguração do museu, estaremos lá. Um abraço.